Meus amigos, este é um show da fé especial que eu estou fazendo para os meus amigos patrocinadores, mais do que amigos, colegas de ministério, pessoas que Deus chamou para estarem ao meu lado, para que nós possamos evangelizar a nossa geração, tanto no Brasil quanto em outros países. E eu tenho certeza que Deus tem um carinho especial por cada pessoa que Ele escolhe a dedo. Que Ele diz, você agora vai fazer a minha vontade por todo esse mundo, como escolheu a mim há muitos anos, e bendito seja o nome dEle. Eu tenho deixado o Senhor Deus me usar e a obra de Deus está sendo feita. Lá no Salmo 37, versículo 3, tem uma palavra que eu gosto bastante, que tem me ajudado a entender o que eu tenho de fazer. E antes de eu trazer para você a palavra, vamos dizer, oficial desse nosso programa especial, eu queria comentar com você essa declaração que saiu do coração do rei Davi, um homem que foi usado por Deus, soube ser usado por Deus e que realmente honrou a chamada que Deus deu a ele. Está escrito assim: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. A primeira condição aqui é a gente confiar no Senhor. O que é confiar em Deus? Quando tudo está bem, é fácil dizer, eu confio em Deus. Mas quando o vento está soprando ao contrário, quando as adversidades aparecem, quando o demônio decide bagunçar o seu coreto, o que você faz? Larga tudo e sai correndo? Então você não confia em Deus. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós devemos esperar que vai acontecer conosco o que aconteceu com Jesus. Imagine, Ele, Criador dos céus e da terra, Deus perfeito, foi acusado de não ser um servo de Deus, e sim um embusteiro. Mas Jesus permaneceu firme. Nunca largue a sua posição e você vai ver o que Deus vai fazer. E ele diz em seguida, o rei Davi diz, e faze o bem. O que é fazer o bem? Fazer o bem é quando você entende a vontade de Deus por uma vida, por uma coletividade, e você se empenha em fazer aquilo. Muitas vezes há pessoas que até nos agridem quando nós vamos falar para ela de Jesus. Não me fale disso. Mas por que eles fazem isso? Porque há um poder maligno operando nessa pessoa que não deixa ela entender o plano de Deus. Mas, dirigidos pelo Espírito Santo, com sabedoria e prudência, a gente consegue plantar a boa semente. O que acontecerá com a pessoa que confiar no Senhor e fizer o bem? Esse versículo diz duas coisas importantes. Ele diz, habitarás na terra. Os filhos de Israel foram levados para Canaã. E ali eles tinham a terra da promessa, que emanava leite e mel. Mas Canaã era mais do que isto. Além da terra material, eles estavam na presença de Deus. E quando nós fomos chamados para o Evangelho, nós fomos chamados para a presença de Deus. Aí você me diz, missionário, mas no Evangelho mana leite e mel? Figuradamente mana. São as revelações de Deus que nos dão alegria, que nos dão força, que nos fazem enfrentar quaisquer obstáculos e olha, o que já temos inventado é pouco. Nós haveremos de enfrentar mais. E prepare-se, porque o diabo não está satisfeito com o que Deus está fazendo. A quinta maior nação do mundo em população e extensão territorial está se curvando aos pés de Jesus. E Satanás vai se levantar para tentar fechar a boca do Evangelho. Mas como nós sabemos, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Continue firme e você vai ver o que Deus vai fazer. Então a gente vai ser plantado, vamos habitar na terra, na verdadeira terra que é o Evangelho, que mana leite e mel.
como os israelitas foram. Nós vamos ter alegria sobre alegria, às vezes debaixo de pressão, e vamos ter o mel que dá força. E nós vamos vencer porque Deus está conosco. E ele diz aqui, terminando o versículo, que habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. É uma tragédia que existam cristãos que não conseguem de verdade ser alimentados. Eles vão à igreja, cantam os hinos que cantamos, fazem orações parecidas com aquela que fazemos, mas eles não têm aquele sustento espiritual, aquela alimentação que entra no ser deles e que os levanta. Mas por que, missionário, que não tem? Porque, como nós já vimos, a palavra diz claramente que nós temos que confiar no Senhor e fazer o bem. Meu irmão, o bem que nós estamos fazendo para a nossa geração, em falar do amor de Deus, em pregar a palavra, em estar presente como agora e como todos os dias acontecem, em milhões de lares, tanto no Brasil como em toda a América Latina, na Europa, na Índia, na África do Sul, em outros tantos países. Meu irmão, isso é um bem que nós estamos fazendo. É coisas que poucas pessoas têm acesso ou teriam acesso se nós não tivéssemos essa fé. E nós que fomos chamados por Deus, daqui a pouco eu vou falar de Abias, o pai do rei Roboão, o neto de Salomão, que assumiu o reino de Judá numa fase muito difícil. Mas ele provou que quem anda com Deus vence qualquer situação. Não creia naquilo que o inimigo diz. Ao contrário, fique firme, porque você vai vencer. Essa palavra hoje, depois da minha oração, é para colocar você na presença de Deus. E quando nós orarmos, é para o Senhor Deus operar na sua vida. E Jesus Cristo cura, mas é a mudança que há na vida das pessoas, que é a verdadeira razão da gente estar pregando o Evangelho. Nós não fomos enviados como enfermeiros ou curandeiros por esse mundo afora, nós fomos enviados como pregadores do Evangelho. Pessoas que têm um propósito de levar o povo todo ao entendimento da palavra de Deus e a ser abençoado. Eu estava falando do Salmo 37, 3, mas no versículo 4, o Espírito de Deus diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Vamos prestar atenção aqui, nós temos que nos deleitar, ter um prazer, aquele gozo eterno que realmente tome a nossa alma no Senhor. O que é isto, missionário? É entender a palavra de Deus até que o nosso coração se regozije, o nosso coração fica feliz. Quando isso ocorrer, meu irmão, naquele momento, nem precisamos mais pedir a oração, pedir uma bênção a Deus. Porque ele diz aqui que ele também nos concederá, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. Então aquele desejo secreto que você tem, que ninguém conhece, no momento em que você entende a palavra de Deus, espera aí, alguma coisa aqui está diferente. E é muita coisa que vai estar diferente. Naquela hora, você pode acreditar, você pode crer que você já tem. O quê? O desejo do coração. Às vezes a pessoa nem percebe. Ela só se alegra em Deus, se deleita mesmo, aí ela fala palavras bonitas para Deus, ela canta, ela quer abraçar todo mundo, ela quer converter todo mundo. E quando ela descobre, mas eu nem cheguei a orar, o desejo do meu coração foi concedido, é o que diz a palavra de Deus. Eu sou pregador há muitos anos, tenho andado esse país e o mundo, de uma parte para outra, pregando em países que eu não conheço uma palavra da língua, através de intérprete, e eu tenho visto Deus fazer tanta coisa bonita, meu irmão. E posso dizer a você que é meu patrocinador, não esmoreça não, fique firme. Deus quer, Deus há de fazer coisa boa em seu favor. Ele nunca negou e jamais negará aquilo que prometeu. Porque Deus me tirou lá do Espírito Santo, lá do cabo da enxada e de outras profissões que eu tive, para poder dar a palavra dele para milhões de pessoas.
De mim mesmo eu não posso fazer nada. Quem é o homem para fazer algo de si? Mas quando a gente entende a palavra, quando nós nos firmamos no que está escrito e cumprimos a nossa parte, escreva: Deus já cumpriu e cumprirá dele. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, quando o toque de Deus ocorre, nós podemos e devemos ficar firmes, porque Deus não veio em nossa vida por acaso. Meus amigos, o que aconteceu com Paulo, infelizmente acontece com muitas pessoas. Essas pessoas, de uma hora para outra, elas deixam de ouvir a Deus. E o que acontece? O inimigo vem então e faz a festa. A pessoa que fecha a luz na sua casa, você apaga a luz do quarto, sai. Quando você for entrar, você pode tropeçar no móvel, se você não ligar a luz. Você fica andando em trevas. É o que aconteceu com ele. Mas ele entendeu, voltou. Como a esposa disse, pedimos perdão a Deus e Deus restaurou. Hoje é executivo de uma grande companhia. Tem muita gente que, se não se converter, vai continuar dando murros em ponta de faca. E aí a coisa fica séria. No texto que nós estamos lendo hoje, no Salmo 37, eu ainda vou falar de Abias, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 13, mas aqui no Salmo 37, versículo 4, que acabamos de entender: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Bom, agora vamos para o 5, que tem uma mensagem importantíssima. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Você já fez alguma vez essa oração? De entrar na presença de Deus e quando, não para ficar pedindo bênção só, quando você sentir que você está em comunhão com Deus, você fazer uma entrega da sua vida, uma entrega dos seus planos, dos seus sonhos, do seu casamento, dos seus filhos. Deus está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Meu Deus, o meu caminho eu vou entregar ao Senhor hoje. Então, a partir de agora, o Senhor vai me dirigir em casa, no trabalho, em toda parte. Quem entrega o caminho ao Senhor e confia nele, pode escrever que o que for necessário Ele fará. Não tem como não acontecer. Bom, eu estou agora fazendo a vontade de Deus. Pode ser no ministério, pode ser na vida empresarial, na vida artística, na vida profissional, estudantil, onde for. Se você realmente entregou o seu caminho ao Senhor, e agora você tem que responder: eu entreguei. Entrega. Entrega tudo. Deus, o meu caminho agora é teu. O Senhor há de me dirigir. Confiando no Senhor, o que se fizer necessário, o Senhor fará por você. E olha, quando Deus opera, não tem condições do inimigo atrapalhar. O inimigo atrapalha quando Deus não está presente. E nós que fomos chamados pelo Senhor para fazer a obra dele, devemos cada vez estar unidos, determinados. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Agindo assim, nós venceremos.